Olá, meu convidado essa semana do Conversas com o Meio é o jurista, sociólogo do direito pela USP e diretor do Internet Lab, Francisco Brito Cruz. Chico é um daqueles sujeitos que está envolvidos em todas essas conversas de alto nível a respeito de internet que acontecem no Brasil e olha, isso há bastante tempo. Ele conhece o lado da tecnologia profundamente bem, o lado do impacto da tecnologia profundamente bem, o lado jurídico muito bem e o lado da sociologia. Quer dizer, no fim das contas, é um caminho de conhecimentos aqui que permitem a ele refletir tanto sobre como que é essa relação entre o digital e a sociedade, o digital e a política, como também como que você tenta pelo menos, construir regras para fazer com que a internet funcione da melhor forma possível, ou no mínimo sem danificar por demais a sociedade. E a gente está nesse momento tão delicado, né? Na última sexta-feira chegou à Netflix o filme O Dilema das Redes, fala muito das observações que o Tristan Harris, que é um ex-funcionário do Google, um ex-executivo do Google, traz como uma reflexão mesmo sobre como que as empresas de tecnologia e as grandes plataformas alteram profundamente a maneira como a sociedade opera. Existe um debate a respeito de o quanto que a crise que a democracia vive tem diretamente a ver ou não com essas plataformas e com decisões que essas plataformas tomam. Existe um debate, evidentemente, no Brasil agora posto sobre regulação. O Congresso quer fazer uma lei das fake news. Como é que você faz isso? Como é que... Pois bem, eu queria ter essa conversa com alguém e eu não podia ter escolhido... sem brincadeira, não poderia ter escolhido um nome melhor, porque ao final, e vocês vão perceber isso pela conversa, o Chico não traz certezas, não. Ele traz uma quantidade imensa de dúvidas, mas essas dúvidas são todas baseadas em raciocínios extremamente profundos, reflexões que nesse momento fazem muito sentido a gente fazer. Então, com vocês, Francisco Brito Cruz. Chico Brito, muito obrigado por ter aceitado essa conversa aqui. Eu que agradeço. Prazer estar aqui com você. Chico, eu quero perguntar então, começar com uma pergunta meio aqui na lata. O que é mercado de atenção? Olha, mercado de atenção é uma ótima pergunta para a gente começar. Muita gente pergunta, bom, essas plataformas de internet, acho que vai ser um pouco o nosso assunto aqui, né? O que é a relação das redes sociais com a sociedade. Essas plataformas de internet, qual que é o modelo de negócio delas, né? Elas vendem dados? Muita gente fala isso, né? Pergunta com essa abordagem. E eu acho que a ideia de mercado de atenção ela é interessante porque ela ajuda a gente a revelar que não é a venda de dados que está no cerne do modelo de negócio de muitas dessas plataformas digitais, né? O que está no cerne é a coleta e a venda da atenção dos seus usuários. Né? Por quê? Porque essas plataformas elas vendem anúncios, né? Os seus grandes clientes são anunciantes que vão pagar ali para alguma propaganda direcionada ou uma propaganda que vai aparecer quando a pessoa buscou alguma coisa, chegar numa certa audiência delimitada. E isso é bem interessante porque coloca essas plataformas, e aí essa formulação não é minha, a formulação é de um autor americano chamado Tim Wu, que escreveu um livro chamado Mercadores da Atenção. Essas plataformas elas estão dentro de um percurso histórico de outras empresas, de outros modelos de negócio que também coletavam atenção. O que ele cita no livro, que é bem interessante, é que um dos exemplos no século XIX, jornais ali de Nova York que descobriram que se eles fossem bastante sensacionalistas, né, se eles fossem bastante atrativos para o público e começassem a colocar até de graça anúncios nas suas páginas,
os anunciantes que nem estavam pagando iam começar a perceber que os clientes iam começar a aparecer nas suas lojas. E eu começar a achar interessante esse modelo de pagar para estar ali, né? Então você aumenta a base de usuários, você para de depender só do níquel ali que você está pagando, da moedinha que você está pagando para comprar o jornal, e o jornal se sustenta também por causa da publicidade que está ali. Esse modelo foi evoluindo com o tempo, né? E essas plataformas, de certa forma, elas jogam também com isso, jogam também com a coleta e a revenda dessa atenção. Porque, Pedro, a atenção é uma commodity. Todo mundo precisa de atenção quando a gente vai, sei lá, fazer um negócio qualquer. Se eu vou dar um curso, eu preciso que as pessoas pelo menos prestem atenção na ideia desse curso para considerar fazer o curso que eu estou vendendo, por exemplo, né? Então ela é uma commodity que uma série de outros mercados vão precisar. Então esse mercado é um mercado importantíssimo e acho que ele é mais estratégico ainda porque a atenção não é só uma commodity importante para a economia, ela também é importante para a política, ela também é importante para a gente conversar como é que a opinião é formada, etc. Então, o mercado da atenção é isso. São empresas, são modelos de negócio destinados a criar algo atrativo para as pessoas, para elas prestarem atenção naquilo, e aí você pegar uma partezinha da atenção que a pessoa está despendendo e revender para um terceiro, né? É isso mais ou menos que essas plataformas fazem, nos seus mais diversos jeitos. Você pegou aí e fez a explicação conceitual. Uhum. Se a gente puxa um pouquinho aí para a história desse nosso mundo digital aqui, o grande mistério quando a internet começou, ainda década de 1990, internet comercial, né? Década de 1990, o web estourou, bundas.com, começou a se investir pra caramba no Vale do Silício, e todo mundo ali naquele debate, como é que a gente vai fazer dinheiro com isso? A gente vai ter serviços por assinatura, a gente vai... E esse foi um dilema eu tenho certeza que tem algumas das pessoas que estão nos assistindo que lembram disso. Isso foi uma coisa que se arrastou durante alguns anos. Até que num determinado momento, o Google matou a charada. Eles tinham um mecanismo de busca excepcional. Eles, de fato, conseguiram montar um algoritmo que fazia com que a busca deles fosse muito melhor do que a busca dos outros. Cara, eles começaram a jogar publicidade em cima dos resultados de busca. E aos poucos foram começando a desenvolver, já que a força deles era o algoritmo, foram começando a desenvolver técnicas de fazer com que aquela publicidade tivesse o mais possível a ver com os interesses da pessoa que estava fazendo uma busca. No início, uma publicidade colada no assunto que estava sendo buscado, mas com o tempo, conforme o Google foi aprendendo sobre quem que eram as pessoas individualmente, não precisava saber o nome, né? Bastava ter um identificador que aquela pessoa vindo daquele endereço já tinha feito aquelas outras buscas no passado. O Vale do Silício abraçou esse modelo. Isso é o que a gente chama de algoritmos. O problema é que a partir do momento que o algoritmo trabalha para compreender quem você é e trabalha para te manter a maior quantidade de tempo possível dentro daquela plataforma, porque afinal de contas ele está vendendo a sua atenção, como você descreveu, isso tem efeitos concretos, não tem? Tem, claro. Acho que primeiro que assim, ele vai te conhecer para te manter dentro e também para te direcionar a publicidade, né? Então é um conhecer que tem duas frentes. Em segundo lugar, que conforme ele vai te conhecendo, ele vai personalizando o conteúdo para você, isso eventualmente vai criar um ambiente que você vai querer estar mais e mais e mais, vai querer participar e estar dentro daquele espaço mais e mais e mais. É claro que assim, Pedro, é importante que a gente faça diferenciações entre as plataformas. As plataformas são muito diferentes entre si, em termos até estruturais. Então, o Google da vida, ele é uma plataforma que organiza algo a partir do que você coloca lá de mecanismo de busca, né? De termo de busca. Isso tenta te compreender e tenta entender o que você está querendo buscar. Isso também é uma criação de um certo valor
ou de um certo produto, né, que está mexendo ali especificamente com acesso à informação. No caso do Facebook, por exemplo, o tipo de algoritmo que você tem ali em jogo são os algoritmos de recomendação, quando ele te diz, ó, tem esse grupo aqui que você pode participar, que, enfim, está tentando buscar que você fique mais no Facebook, interaja com quem está ali, e o algoritmo do feed, né? Que é outro algoritmo, diferente, por exemplo, do algoritmo do Google. Por quê? Porque o algoritmo do feed do Facebook, ou do feed do Instagram, por exemplo, ele organiza os conteúdos que a sua rede está querendo te enviar, né? Que a sua rede está querendo mostrar para a rede dela, né? E aí, qual que é o ponto, nesse caso, dos algoritmos de curadoria? Você tem que ter uma ordem, assim como no caso do Google, assim como no caso da recomendação, né? Quando você busca alguma coisa na internet, o fato de vir uma lista é porque várias coisas podem ter a ver com o que você está procurando de fato, né? E mesma coisa no feed do Facebook. Você tem uma lista de conteúdos que seus amigos estão te enviando. A organização dessa lista é definida de forma personalizada, e isso é chave, porque isso vai trazendo as pessoas para dentro da plataforma, né? E isso acho que tem bastante a ver, está bem sintonizado com um ganho de importância do indivíduo, né? Nos últimos 30 anos, no mundo, o indivíduo, a categoria indivíduo foi cada vez ficando mais importante, né? Cada vez ficando mais valorizada. E a personalização é uma tendência antes da internet acontecer. Então, acho que essa sacada foi especialmente importante, né? Porque a gente começa a se tem uma certa fusão entre a gente e o que a gente coloca na internet, a gente e o nosso perfil ali. E muita gente pensa, ah, não, essas plataformas, essa personalização vicia, por exemplo. Acho que tem esse argumento, né? Esse argumento está aí, está na boca do povo, né? A gente quer estar lá o tempo inteiro. Agora, é engraçado pensar o oposto também, né? Como seria a internet sem essa personalização? Como seria usar uma ferramenta de busca sem essa personalização? É uma espécie de caminho sem volta a existência de uma ferramenta como essa, né? Porque ela abre tantas possibilidades que é difícil pensar contrafactualmente, né? Eu não discordo de você não, tá? O que eu quero dizer com isso? Quando você fala, por exemplo, do uso do algoritmo por um Google, me parece muito claro que tem um serviço que é muito valioso que está sendo entregue para você ali. Uhum. Agora, eu não vou nem usar como o exemplo do Instagram, não, mas eu vou usar 3 exemplos de 3 plataformas distintas: Facebook, Twitter, YouTube. Tá? YouTube pertence ao Google, o Twitter é uma empresa própria, o Facebook é outra holding, que é dona também no Instagram, por isso mesmo. Mas só para citar 3 empresas diferentes que têm 3 plataformas de conteúdo. Aquele algoritmo é um software, é um código de inteligência artificial, de aprendizado de máquina, que está ali o tempo todo tentando descobrir qual é a sua, quais são os seus interesses, quais são as coisas que costumam te atrair mais, para resolver um problema que é um problema comercial, que é um problema empresarial, que é como que eu vou fazer com que esse indivíduo ou essa indivídua se mantenha a maior quantidade de tempo possível aqui. Uma coisa que eu costumo repetir em colunas, em fios no Twitter, em textos no Facebook e tudo mais, que não é uma ideia minha, mas é algo que muitas das pessoas que fazem esse tipo de análise repetem, é que o que esse algoritmo aprendeu a respeito de nós humanos é que quanto mais indignados nós estamos, mais atentos a gente vai estar. E que por conta disso, acaba sendo uma máquina de nos manter em constante estado de indignação. Principalmente quando a gente está falando sobre política, porque aí são questões de valores da sociedade que evidentemente trazem mais... tem um espaço maior de polêmica, porque a natureza da sociedade é mesmo esse tipo de debate. Você discordaria dessa caracterização? Não discordaria, Pedro, porque eu acho que você levantou uma coisa muito importante. A gente alimenta os algoritmos, né?
eles são uma receita que tem que trabalhar a partir de informação que neles vai chegar, né? Que vai chegar, inclusive, organizada a partir de determinados parâmetros, a partir de determinadas categorias, né? E se a gente tem uma sociedade que está querendo se polarizar, que está querendo se calibrar para uma polarização, não me surpreenderia que algoritmos desenhados para maximizar a interação entre pessoas ajudassem a gente a fazer isso, né? Mas eu achei interessante o jeito que você colocou, porque eu acho que converge muito com o que eu acho. Não é que esses algoritmos ou que a arquitetura dessas plataformas age sozinha, né? Ela é, número um, construída por humanos, ela é escolhida por humanos, porque em algum momento da história a gente teve a decisão de sair do Orkut, por exemplo, e ir para o Facebook. A gente tomou essa decisão. Cada um de nós, né, que teve Orkut, tomou essa decisão. E a gente deixou de ter perfis em outras redes sociais, ou deixou de escolher e prestar atenção nelas. Então, a escolha é feita por humanos e eles se constroem ou se colocam como construtos de um lado a partir de escolhas técnico-políticas das empresas e do outro a partir do que os usuários de fato estão fazendo, né? Eles são, os algoritmos eles não agem sozinhos, né? Eles agem a partir dos dados que neles a gente imputa, né? Para usar um jargão. Então, qual que é o ponto dessa história? Eles são catalisadores de processos, eu diria. Eles agem como catalisadores de processo. E aí eu queria refletir com você uma coisa, a respeito do tempo, né? Então, quanto tempo esses algoritmos ou a arquitetura das redes sociais nos faz ficar mais ou menos, são projetadas para nos deixar mais tempo? Eu acho que aí tem uma discussão rica, porque talvez essa discussão ela vai se transformando ao longo do tempo. A gente tem visto o Facebook, o Twitter, por exemplo, o Twitter fala sobre conversas saudáveis na plataforma. O Facebook fala sobre um feed que conecta com aqueles que a gente mais gosta, família e amigos, por exemplo, né? Essas calibragens, eu acho que a gente tem que mesmo entender até como calibragem mesmo, porque os dados estão ali, né? O que os usuários estão colocando, a matéria-prima está ali, o que está mudando é a receita do bolo, né? Elas vão mudando ao longo do tempo, em termos narrativos, de o que essas empresas, como é que elas se explicam para o público, mas também em termos substantivos, né? Em como elas vão mudando esses algoritmos. Então, a mudança, por exemplo, que o algoritmo do Facebook teve há alguns anos atrás, que deixou muitos jornalistas muito bravos, dizendo, a página do meu veículo caiu o engajamento, caiu a visualização vertiginosamente. Isso foi uma escolha de calibragem que, inclusive, pode ter tido efeito no tempo que as pessoas passavam lá, né? E a gente está vivendo essas escolhas na prática, como um grande experimento mesmo, né? De uma hora para outra, de fato, as pessoas podem ter passado menos tempo, podem ter passado um tempo diferente, né? Isso me deixa muito impressionado também, porque a gente discute muito essa coisa da maximização do tempo, mas a gente também tem que discutir a qualidade desse tempo, né? Será que o anunciante quer a maximização total do tempo ou ele quer um tempo qualificado, um tempo que a pessoa vai estar prestando atenção e não vai estar no multiplataformas, por exemplo, né? Que aí isso também impacta no quanto que o anúncio vai ser visto. Se a pessoa está no celular, na TV e no computador ao mesmo tempo e não está prestando muita atenção naquilo, é muito diferente de uma pessoa estar ouvindo um podcast super concentrada e ouvir aquele anúncio, né? Enfim, a forma como esse debate do tempo chega no mundo dos negócios também é multifacetada e também é meio complexa. Pois é, a impressão que eu tenho é que a gente está num momento da história em que nós, evidentemente, temos inúmeras democracias no mundo pressionadas. Pressionadas por líderes políticos, evidentemente eleitos, que estão confrontando as instituições que mantêm as democracias de pé. Seja o texto constitucional, sejam estruturas do Estado e de fora do Estado, né?
imprensa, ONGs, Ministério Público, sabotando por dentro. Quer dizer, é tudo, cara. Até democracias como o Reino Unido e os Estados Unidos, que são as duas democracias mais longevas na sua estabilidade, né, evidentemente, que se desenvolveram desde então, que a gente tem. Quer dizer, obviamente a gente está num momento ímpar da história. Isso não é um momento normal. Isso não é um momento que saiu do padrão. E isso acontece justamente no momento em que a praça pública foi para essas plataformas. Eu não estou dizendo que o único lugar da praça pública, ou seja, o único lugar em que a gente tem nossas conversas sobre nossos valores da sociedade, sejam essas plataformas, mas é principalmente nas plataformas. A imprensa tradicional se esvaziou, os partidos políticos se esvaziaram. Aliás, esse é um dos picos históricos de descrença da sociedade nos partidos políticos. Né? Quer dizer, todos os outros espaços que existiam, existe por parte dos movimentos populistas também um ataque não só à imprensa, como existe à universidade, que é outro dos espaços onde esse tipo de debate ocorria, e ainda ocorre. Você acha que dá para fazer uma relação? O problema está nessa relação dos algoritmos com a maneira como eles acabam por orientar a nossa conversa? Eu acho essa pergunta muito difícil, Pedro, porque estabelecer relações de causa e consequência, quando a gente está falando de tecnologia, às vezes é bem perigoso, né? Porque às vezes a gente pode embarcar numa explicação muito tecnocentrista da realidade, do tipo, apareceu essa tecnologia ela causa efeitos necessários na realidade, ela causa efeitos inevitáveis na sociedade, né? Eu acho que, às vezes, quando a gente entra nesse domínio, a gente perde a perspectiva que um ser humano fez aquela tecnologia, né? Que ela é, inclusive, aplicada por seres humanos e que ela é apropriada por seres humanos. Então, eu acho que aí tem duas coisas. A primeira coisa é a gente entendê-las como entender os efeitos possíveis da tecnologia, né? A polarização, ou na verdade os problemas que a gente está vendo, que você descreveu muito bem, e a tecnologia em si como frutos de uma mesma realidade política e social. Então, assim, sem querer entrar muito na raiz histórica da coisa, mas a mesma sociedade que produziu enorme desigualdade, que produziu migrações em massa, que produziu a crise das fronteiras, a globalização e tudo que vem junto, produziu a internet também e elegeu determinadas plataformas para serem utilizadas, né, nessas sociedades que se está falando. Então, aí tem um ponto-chave que é óbvio que elas têm a ver. É óbvio que os processos têm a ver. Né? É evidente que a digitalização da nossa dieta de mídia, que é um pouco o que você estava falando, né? A respeito de como elas vão tomando a praça pública, né? De fato, elas são parte da dieta de mídia. É óbvio que elas vão dar a cara para essa dieta de mídia. Né? E aí eu fico pensando até, bom, lá atrás, no Brasil, TV e ditadura militar. A ditadura escolheu a TV escolheu a ditadura. Como que esse processo aconteceu? Como você sabe, é um processo super complexo. E uma coisa foi alimentando a outra, né? Eu vejo de uma forma meio parecida, mas numa escala talvez um pouco maior. E a segunda coisa que eu acho que é muito importante para a gente evitar o tecnocentrismo é tecnologia, na hora que você bota ela no mundo, as pessoas vão se apropriar de jeitos que você não imagina. Então, vamos pensar em redes sociais. Quando as redes sociais apareceram e foram utilizadas em um processo eleitoral de forma disruptiva, não foi a eleição do Trump de 2016. Foi a eleição do Obama de 2008 e 2012. E nesse momento, o vento estava diferente. A forma como a gente se empolgava e observava as plataformas era diferente. E a gente não está falando do Brasil, não, né? Que a mudança
no padrão de uso de tecnologia aconteceu mais tardiamente, né? A gente está falando da eleição de 2012 nos Estados Unidos, que a população já tinha muito celular e que estava todo mundo conectado por rede social, sim. Né? 2012 não era pré-história da internet nos Estados Unidos. Né? Então, aconteceu alguma coisa na sociedade. A sociedade se transformou. Isso tem uma série de cientistas políticos que você conhece melhor do que eu, que explicam o que estava acontecendo na sociedade americana e a forma como esses indignados, por exemplo, na sociedade americana, se apropriaram das redes sociais e souberam jogar com elas, também é tão importante quanto, porque aí você pega, bom, quem que projetou o Facebook? Foi talvez a ferramenta mais utilizada pela campanha do Trump em 2016. Um monte de gente que estava ali na costa, né, na Califórnia, que provavelmente eram todos eleitores da Hillary, em sua grande maioria, progressistas ou liberais, e que nunca, se você perguntasse, bom, você gostaria de projetar uma plataforma para que o Trump ganhasse uma eleição? Dificilmente as pessoas falariam que gostariam de projetar essa plataforma. Né? Então, na hora que você bota no mundo, ela vai ser apropriada de diversos jeitos, porque ela tem essa característica de rede, né? De autocomunicação de massa, que, enfim, engendra uma série de problemas, inclusive para campanhas eleitorais, porque você perde a dimensão hierárquica da campanha eleitoral, como se o comitê central da campanha, o candidato, o marqueteiro, tivesse controle da campanha inteira. Ele perde esse controle, né? Porque você tem vários componentes em rede se ligando e atuando ao mesmo tempo, né? E aí o jogo muda meio que totalmente, assim, e facilita, inclusive, esses processos, ou abre espaço para esses processos. Né? Mas voltando, não é que essas redes sociais, né, e a forma como elas, a arquitetura delas, elas causam isso, mas que elas são parte do processo, né? Elas são ferramenta utilizada nesse processo. Né? Mediado, enfim, e é engraçado, né? Só para terminar a resposta, é muito interessante como a gente, ao mesmo tempo, olha para essas redes sociais e fala, nossa, que intermediário poderoso que são essas redes sociais. Um intermediário poderosíssimo. Por quê? Porque, nossa, é a nova praça pública, né? Do outro lado, a gente tem, a gente mesmo, e eu já me coloquei nessa posição, fala, nossa, os políticos, eles fazem uma política hoje sem intermediários, de relação direta com o povo. E aí, nesse momento que a gente fala isso, a gente apaga essa figura, né, desses intermediários das redes sociais. Como se eles não existissem, né? Porque eles dão essa aparência de não existir, né? Porque não são eles que produzem o conteúdo. Mas a cada escolha que eles fazem, né, a cada tecnologia que eles aplicam, eles estão colocando escolhas importantes ou estão mudando a estrutura de distribuição, de circulação de informação, né? É bem interessante, né, essa dualidade, né? A gente, tipo, fica entre uma coisa e a outra o tempo inteiro, assim. Eu não tinha pensado nisso, mas você tem toda razão. O algoritmo não é uma mão invisível, né? No sentido Adam Smith, né? Da coisa. Quanto mais a gente conversar sobre ele, melhor, né? Acho que teve iniciativas bem interessantes recentemente de tentar trazer alguma transparência para essas escolhas, mas é uma tarefa ingrata, né? Começar essa discussão, porque primeiro que esses algoritmos têm uma carga técnica muito elevada, né? Então quem vai fazer a análise disso, né? Quem vai submetê-los a algum tipo de escrutínio? E mais ainda, né? Cada um deles está muito intrinsecamente ligado às escolhas de arquitetura das plataformas. Então, às vezes, é uma escolha de arquitetura e não é um algoritmo, e a gente acha que é o contrário. Por exemplo, instalar ou desinstalar ali na interface do usuário um mecanismo de recomendação. Às vezes, se você simplesmente diminuir o link recomendado, a pessoa vai entrar menos. Você não precisa mudar o algoritmo de recomendação. É uma escolha de design, né? Não chega nem a ser uma escolha algorítmica, né? Então, por isso que eu gosto mais de falar da arquitetura, de uma forma geral, né? Porque são escolhas de design diversas que, às vezes, se sobrepõem aos algoritmos, aos mecanismos automatizados de curadoria de conteúdo. Né? Eu acho que essa sua observação sobre a arquitetura ser até mais importante no conjunto do que o algoritmo faz todo sentido.
Mas deixa eu fazer uma ponderação em cima da sua resposta. Eu acho que você fez um desenho interessante, mas eu quero fazer um corte no tempo desse desenho aí. Porque eu acho que tem uma diferença. Vê se faz sentido para você a observação que eu vou fazer. Me parece que a internet começa a se tornar o meio principal de comunicação ali por 2005, 2006. É na segunda metade daquela década, em algum momento ali. Tá? Talvez seja com smartphones já, 2007, 2008, não sei. Mas ela começa a ultrapassar, se tornar um veículo de comunicação muito importante a partir dali. A eleição do Obama é em 2008. Ele se elege em 2008 e assume o primeiro mandato em 2009. A ferramenta que ele usava era aquela ferramenta Meetup, que eu não sei nem se existe ainda, mas que em essência era uma ferramenta em que as pessoas iam e abriam como se fossem grupos do Facebook, só que não é uma coisa que o Facebook está te dizendo, olha, isso aqui pode te interessar. A pessoa tinha que ter um endereço, ir para aquele lugar, escolher participar daquele grupo, quer dizer, exigia-se daquela pessoa uma muita intenção, muito objetivo de eu quero participar disso, eu estou ativamente escolhendo participar disso e tudo mais. E você tem toda a razão, aquilo foi um fenômeno, eu cobri aquela eleição. A Hillary tomou um susto. Aliás, foi o primeiro susto. O segundo susto da Hillary foi perder para o Trump. O primeiro susto da Hillary foi perder para o Obama nas primárias. Porque a lógica toda da história do Partido Democrata é que sem o controle da máquina que os Clinton tinham, você não conseguiria vencer as primárias. E o Obama era um senador que estava na metade do primeiro mandato como parlamentar federal. Só que extremamente carismático, incentivou, já tinha coisa do Howard Dean anterior, da eleição anterior, enfim, também não quero ficar entrando em detalhe, não. O ponto aqui não havia essa presença do algoritmo desse jeito. A partir daí, em 2009, tem a onda verde no Irã, que é super interessante. Que pela primeira vez a população iraniana, desde a Revolução Islâmica, a população iraniana vai questionar o regime dos ayatollahs, porque dizia, não, o Mossavi ganhou essa eleição, não foi o Ahmadinejad. E tudo indica que, de fato, o Mossavi tinha vencido a eleição, e ainda numa coisa de passar informação dentro da multidão via Bluetooth, de celular para celular, eles se organizaram. Aí você tem Occupy Wall Street, você tem os indignados da Espanha, você tem 2013 aqui no Brasil, você tem a Primavera Árabe, você tem esses vários fenômenos que obviamente são fenômenos políticos, mas que me parece que são fenômenos, quando você olha para cada uma daquelas manifestações, são manifestações, a gente de dentro dos jornais olhava, mas vem cá, o que essas pessoas querem? A gente nunca tinha visto manifestação popular que não tinha uma faixa com um slogan claro, diretas já, abaixa a ditadura, sei lá o quê. Entendeu? Fora Collor. Manifestação, multidão na rua sempre tem um objetivo claro. O que a partir de Occupy Wall Street, nunca a coisa é clara. Cada grupo para quem você vai perguntar tinha um objetivo diferente. Mas me parece que ali ainda era diferente no sentido de que não era mais analógico. O digital era a ferramenta fundamental de organização. Mas também me parece que não tinha a direção que o algoritmo dá. E me parece que em algum momento, na segunda metade dessa década, e eu acho, eu não tenho nada disso muito claro não, tá, Chico? Mas que o movimento 5 Estrelas na Itália é o primeiro que dá uma direção, entendeu? E aí com o Brexit esse troço explode. E a partir daí é quase como se você tivesse, a internet fosse uma máquina caótica, as pessoas se organizam, mas dar direção para essa organização é muito difícil.
e, de repente, técnicas por parte de gente de partido político, de movimentos políticos, manipulando os algoritmos. Eu não estou dizendo que os algoritmos tenham sido escritos para isso. Eu não estou dizendo que os algoritmos tivessem qualquer intenção que não manter as pessoas dentro das plataformas. Mas me parece que no momento que os algoritmos entram, aí começam a fazer parte pesada da maneira como a informação chega a nós, ali se abre espaço para um tipo de manipulação política que a extrema-direita dominou primeiro. E me parece que seja natural que seja extrema-direita, tá? Não por ser direita, mas por ser extrema. Porque é mais fácil você usar os algoritmos para distribuir informação que tem um viés radical do que o contrário. Eu sei que talvez eu tenha organizado a coisa de uma forma meio desorganizada, mas eu pelo menos vejo que há dois momentos que me parecem muito diferentes. Eu acho que você vai bem, e acho que é uma bela provocação, de dizer que a campanha do Obama de 2012, a de 8 é mais antiga, mas a de 12 mesmo é muito diferente, né, do que veio depois, né? E tem a ver com o jeito que as pessoas usavam a internet em 2008, em 2012, né? E depois em 2016, e depois em 2018, né? Eu não diria que a presença de sistemas automatizados de distribuição de conteúdo era maior ou menor em cada um desses processos, porque depende muito da demografia que você está falando, né? Porque pessoas mais velhas ou pessoas mais novas têm uma dieta de mídia diferente, e depende muito da interação entre as plataformas, né? Porque o Google sempre existiu, e o Google é curadoria automatizada de conteúdo, todo esse tempo ele estava aí, né? E até a história do não existir algoritmo ou existir, ela fica confusa quando a gente olha, por exemplo, para a campanha do Obama lá atrás, como você estava citando, que era uma ferramenta que as pessoas mesmo colocavam, e a campanha do Bolsonaro em 18, que tem um forte uso de WhatsApp, que não tem algoritmo nenhum, né? Que o algoritmo são as próprias pessoas, né? São aqueles carteiros voluntários que colocam conteúdo para frente, mesmo que haja também nessa estrutura em rede, possivelmente, uma parte profissionalizada ou paga, né? Como em qualquer ferramenta de marketing que existe por aí. E aí, por isso eu acho que é importante ponderar que em cada um desses processos a quantidade, entre aspas, de sistemas automatizados dirigindo a circulação de conteúdo, ela é flutuante, de alguma forma. O que eu acho que dá para a gente, talvez, localizar ou dizer, é que, em algum momento, há um certo afinamento entre dois processos, né? Entre a arquitetura das redes sociais e a ascensão desses grupos, desses populismos, vamos dizer, populismos digitais, de alguma forma, né? E aí, com uma tendência mais de extrema direita. Quando você fala, não seria... não daria para a gente pensar que seria só direita, teria que ser extrema, porque os algoritmos pedem que seja extrema. Esses algoritmos, né? Especificamente, né? Esses colocados em prática, porque poderia ser outros, poderia ser um outro funcionamento. Esse afinamento, eu diria que ele tem razões tecnológicas, ele tem razões da curva de aprendizado dos atores políticos, e ele tem razões sociais mesmo, né? Razões da própria sociedade. É difícil de precisar que foi isso ou foi aquilo, porque, assim, pensando nas próprias plataformas, né? A gente já tinha um processo de ir cercando uma coisa ou outra, pelo menos na eleição de 2018 no Brasil, isso era muito claro, né? O Facebook instalou uma série de políticas para tentar cercar, derrubou um monte de página durante a eleição e tal. Esse processo é um processo que tem disputa colocada nele o tempo inteiro, né? Disputa entre anunciante e plataforma, entre plataforma e usuário, entre usuário e usuário. Então, o que torna mais difícil da gente observar, assim.
mas o meu comentário para a sua pergunta é: esse afinamento aconteceu. E na hora que ele aconteceu, a coisa foi razoavelmente explosiva. Eu só diria, adicionalmente, que ele aconteceu no momento também que muitos atores começaram a se apropriar de ferramentas de manipulação, ou possivelmente ferramentas de propaganda, né? E aí fica uma pergunta que é super interessante, Pedro, que é: o barateamento dessas ferramentas tornou mais fácil ou mais difícil manipular as pessoas durante um processo eleitoral? Por quê? Porque se de um lado a gente tem a capacidade de conhecer o que a pessoa faz, a capacidade de coletar dados pessoais e tratar dados pessoais e ter um modelo preditivo de como aquela pessoa vai se comportar quando eu envio uma propaganda para ela, esta capacidade foi, entre aspas, democratizada com o barateamento dessas ferramentas ao longo do tempo. Então, isso quer dizer que muita gente consegue manipular as pessoas numa eleição. Ou muita gente consegue utilizar dados pessoais para isso. Então, se tornou uma questão de uma curva de aprendizado de quem consegue fazer primeiro e, ainda mais, se tornou uma questão de qual é a mensagem que cola mais também. Porque não adianta você ter uma super curva de aprendizado e não ter a mensagem que cola. Porque se você depende, pelo menos em parte, de distribuição orgânica, e eu diria que essa parte não é desprezível, é uma parte relevante, porque se a distribuição orgânica é fundamental no WhatsApp, ela também é fundamental nos algoritmos das redes sociais de curadoria de conteúdo, porque eles calibram, né? O que está na Trending Topics não é só porque existe um algoritmo de priorização ou de curadoria do conteúdo no Twitter, é porque as pessoas realmente estão tweetando muito. Então, o componente humano é fundamental e a adesão da mensagem é fundamental. Por isso que eu estou falando que é um afinamento mesmo entre as duas coisas, é um encaixe entre as duas coisas. E na hora que a gente olha para esse processo, o que eu diria vai ter gente que vai olhar e falar: não é possível, esse processo foi a causa desse processo é a presença da internet. Vai ter gente na outra ponta da linha que vai falar: não é possível que essas ferramentas de internet que prometiam tanta coisa foram apropriadas dessa forma por esses atores, que eles aprenderam tão bem. A mensagem deles, ela conseguiu colar com essas pessoas. Então, ou seja, deixando de lado o papel da arquitetura das plataformas que existe, né? Eu diria que a resposta, entre aspas, certa, ela está meio no meio do caminho, sabe? Entre uma coisa e a outra. E sempre em disputa, né? Porque as políticas das plataformas são feitas por humanos que respondem a estímulos reais, estímulos concretos, do tipo: olha só, esse escândalo da Cambridge Analytica precisa ter uma resposta. Por exemplo, isso aconteceu em algum momento, isso aconteceu antes das eleições brasileiras e, de fato, teve resposta, né? Uma série de medidas foram tomadas que não teriam sido se esse escândalo não tivesse acontecido, possivelmente, né? Você respondeu, num determinado momento, você fez uma observação que eu não sei se teve a intenção de provocar, mas que me pareceu provocadora, e eu não sei se eu concordo com ela. O que também quer dizer que eu não sei se eu discordo dela, tá? Que você construiu uma frase em que o que você disse foi um algoritmo que pode levar à polarização de uma sociedade que quer se polarizar. Sim, mas foi provocador mesmo. Porque eu acho que a gente queria pensando, só fazendo, complementando a provocação, pensando que a gente vinha de anos de escândalo de corrupção, anos e anos, um atrás do outro, de julgamento do mensalão, de fadiga da nossa Constituição de 1988, né? No sentido de demandas sociais de um lado e de gasto do outro. Não é um processo fácil, acho que a gente estava querendo se polarizar, foi uma provocação mesmo. Mas eu acho que tem um pouco mais. Imagina, você está corretíssimo aí. O problema é que é o Ocidente que se polarizou, né? Não vou dizer o mundo, mas é o Ocidente. Uhum. A Índia também. A quantidade de países que, se isso é verdade, a quantidade de sociedades que estavam querendo se polarizar era uma quantidade muito grande.
existe, existe um outro caminho, eu acho que é o Jaron Lanier, que chama o YouTube de uma máquina de radicalização. Eu acho que ele eu posso estar atribuindo mal. O Manuel Castells chama de redes de indignação. E ele meio que atribui às redes quase que uma manipulação ali facilita este tipo de pulsão humana em detrimento de outras pulsões. Cara, é, nós somos evolutivamente criados para, ou criados entre aspas, tá? Para sermos bichos tribais, para cuidarmos primeiro dos nossos, seja lá como que a gente atribui os nossos, se é cor da pele, se é religião, se é nacionalidade, se é ser Flamengo ou ser corintiano, não importa, entendeu? Mas nós faz parte da nossa programação ter uma coisa tribal. É, eu sou desse grupo, eles são daquele grupo. E isso é uma coisa que pode ser mais ou menos estimulada. E, aliás, políticos populistas trabalham com isso há muito antes de haver democracia. Quer dizer, o meu ponto aqui é só fazer essa ponderação que é. Eu acho que estamos sempre. A polarização é sempre possível. Eu acho que faz parte. Temos tanto uma pulsão para nos aproximarmos à grande aldeia global do McLuhan, no melhor sentido que a expressão possa ter, como temos essa coisa de virarmos inimigos mortais de seja lá quem for o outro. Você não acha que tem um componentezinho ali de estímulo, não? Acho, acho que funciona, pode funcionar como catalisador. Mas eu diria que não são só os algoritmos que fazem isso. Acho que tem um componente na arquitetura das redes sociais que talvez funcione tanto para polarizar quanto a curadoria automatizada de conteúdo, né, os algoritmos, né, que é a história do colapso contextual. Eu sempre conto essa história, o que acontece quando eu recebo uma foto de uma manifestação, por exemplo, feminista, que tem uma performance de vanguarda ali na manifestação. O que eu faço quando eu recebo? Eu acho que eu recebo aquilo com alguma normalidade, porque eu já vi isso antes. Eu, Chico, né? Eu entendo o ambiente que aquilo é feito, quem está fazendo, possivelmente conheço pessoas que já fizeram coisas parecidas e tal. O que acontece quando isso está no Jornal Nacional, ou está numa cadeia de TV? Aquilo é empacotado, pasteurizado, né, e é colocado para todo o Brasil do mesmo jeito. Aquilo perde o contexto inicial? Perde, mas aquilo é reempacotado num novo contexto e todo mundo vai entender aquilo mais ou menos parecido. Isso tem seus problemas e isso tem suas vantagens, né? O que acontece quando esta foto ela chega numa senhora no interior de Minas Gerais que é muito cristã e que tem 72 anos, mas que não chega pela TV, chega pela internet? Ela de fato não tem o contexto foi totalmente apagado. E um outro contexto é feito não por esse contexto, vamos dizer, não por por esse empacotamento pasteurizante da televisão, da radiodifusão, mas a partir de um terceiro, que, enfim, pode ser qualquer pessoa, né? Pode ser um sobrinho, pode ser o tio do amigo da farmácia, sei lá, pode ser qualquer pessoa, né? Isso é ferramenta de polarização, o apagamento de contexto, a facilidade do apagamento de contexto e do uso como arma de guerra de cada uma dessas informações, né? E aí a gente chega em outra tensão, dentre as várias que a gente comentou, que é o que polariza mais? Polariza mais a gente ter contato com o diferente que a gente não entende, ou a gente só ter contato com o igual e só conversar com quem é igual? Eu diria que a internet ou as redes sociais, elas possibilitam um pouco das duas coisas. A história da bolha, ela é super interessante
porque ela não é um diagnóstico assentado. Isso é super legal, na verdade, para quem estuda essas coisas, porque dá para a gente discutir sobre o diagnóstico, né? Não é um diagnóstico assentado. Porque como a gente garante que antes da internet a gente tinha menos contato com conteúdo que é diferente? Eu acho que hoje a gente tem muito contato com conteúdo que é super diferente do que a gente acredita. Enfim, essa é um pouco a minha visão pessoal, assim, do que eu vejo de estudo sobre isso. Eu acho que isso é uma ferramenta de polarização. Ou seja, a forma como as pessoas se apropriam do conteúdo que está ali, que o contexto foi derrubado e que elas conseguem construir um novo para construir as suas próprias narrativas, em rede, sem pedir permissão para ninguém, né? Isso é um elemento arquitetônico fundamental das redes sociais. E aí, isso se junta, ou isso constrói uma outra coisa, que é, na hora que eu vou me apresentar, na hora que eu vou dizer alguma coisa, eu estou dizendo isso para muitas audiências ao mesmo tempo. E essas audiências, se eu dissesse isso pessoalmente, ao vivo, elas teriam contextos muito diferentes. Eu diria isso como amigo da escola, eu diria isso como colega da faculdade, eu diria isso como colega de trabalho, eu diria isso como filho. O que a internet faz quando ela faz um perfil para uma pessoa só, ela achata todas essas identidades. Ela achata todas essas performances. E ela faz com que a gente seja extremamente desajeitado para se comunicar com essas audiências diferentes. Isso também pode ser um elemento polarizante, isso também pode ser um elemento, vamos dizer, de confusão na forma como a gente entende, né? Eu acho que essas características elas são tão presentes no processo de polarização quanto a história da homofilia, né? Que é você ter contato com aquilo que é muito parecido com você, né? É louco, né? Porque ao mesmo tempo você tem contato com o que é muito parecido com você. Quando a gente fala, eu vi isso na minha bolha, você está querendo descrever algum processo que existe também, né? Não, mas eu acho que o que você está descrevendo faz todo sentido. Deixa eu pegar isso, um gancho aí, dessa questão de como é que a gente tem esse debate online. Tem, um dos grandes temas a respeito do debate político online é o cancelamento, né? E esse dilema entre o cancelamento é uma agressão injustificada, tudo mais, ou justificada, porém uma agressão, ou o cancelamento é a livre manifestação de opinião de uma quantidade de pessoas que nunca tinha tido a oportunidade de ter voz, né? E repentinamente tem. Não estou querendo tentar criar um falso dilema, não, porque eu reconheço as duas características no ato de cancelamento. Mas você citou o Timur, que é um dos grandes professores de direito quando você encosta nessa questão do digital, e ele faz uma observação recente, não tratando propriamente do cancelamento, mas de circunstâncias similares, perdão, em que ele faz uma provocação, ele está discutindo a questão da primeira emenda americana, que é aquela que proíbe, né, proíbe ao Estado interromper, entre outros, o discurso, né, garante que o Estado não vai proibir o livre fluxo de expressão na sociedade. E o Wu faz um argumento que me parece muito interessante, que é o seguinte: no tempo da internet, no tempo das redes sociais, censura não é mais impedir que algo seja dito. Se a censura, em 1968, aqui no Brasil, era botar um censor dentro de cada redação e proibir que determinadas reportagens saíssem, o Estado de São Paulo publicava poema de Camões e receita, o Jornal do Brasil deixava os espaços brancos, cada veículo tinha sua ferramenta para dizer que estava sendo censurado. No tempo da internet, a maneira de você censurar é gerar ao redor de uma discussão tanto ruído que a discussão se perde. Aí eu trago, e sou eu fazendo esse argumento agora, a questão do cancelamento por uma questão muito prática, por conta de
defeitos profissionais, eu converso com muito acadêmico, eu converso com muito jornalista. E a quantidade de vezes que eu tenho pedido para pessoas que se dedicam a determinados temas acadêmicos, por exemplo, que se dedicam ao estudo de determinados temas e que têm opiniões que hoje poderiam ser consideradas controversas, 5 anos atrás não seriam não, tá? Mas hoje poderiam levar a cancelamentos, pessoas que fizeram doutorados, entendeu? Quer dizer, vamos gravar uma conversa sobre isso e eu tô ouvindo com muita frequência, cara, nesse momento eu prefiro não. Tipo, não tô afim da porrada. Assim como eu tenho ouvido de muitos jornalistas coisas do tipo, tô saindo do Twitter, só tô usando o Twitter para dar link de matéria, dar link de coluna, tô evitando certos assuntos. Cancelamentos intimidam. E certas conversas estão deixando de ser tidas. E conversas que deveríamos ter, entendeu? Um dos temas principais de cancelamento, por exemplo, é a questão do racismo na sociedade brasileira. E o problema é o seguinte: existem inúmeros ângulos através dos quais você possa olhar pela questão do racismo. Se você for vigiar e impor um lixamento virtual maciço a uma pessoa que formula mal uma frase, às vezes nem é a opinião dela. A gente já assistiu casos do tipo, entendeu? Pessoas que obviamente não são racistas, que têm históricos pessoais de luta contra, e de repente, porque acontece uma coisa e de repente vem... Você chamaria isso de censura, ou você vê um paralelo entre censura e esse tipo de ação? Porque me parece que faz parte da máquina, isso é a minha opinião, faz parte desse rumo de uma sociedade cada vez mais autoritária, que não é apenas por quem está no comando do país em cima, me parece que existe uma coisa que vem da sociedade também. Olha, eu não acho que seja censura, Pedro. Porque censura carrega uma série de significados assim, que nos fazem lembrar de diversos momentos da história, que eu não sei se são os momentos que são comparáveis a isso, né? O que eu acho, e aí sem entrar em casos específicos, tal, é que são três coisas. A primeira é que a gente tem a emergência de uma política feita em rede. E se ela é feita em rede, vai ter muita gente falando sobre as coisas. E a gente está vendo isso na prática, né? Como se colocar no debate público, se vai ter muita gente que vai avaliar o que você vai dizer, que vai criticar o que você vai dizer, né? Não significa que você não pode mais dizer, significa que a gente vai estar submetido ao escrutínio. Todo mundo. Faz parte do jogo, né? É o novo jogo. E se a gente vai dizer que é ruim ou é bom, acho que cada um vai fazer sua avaliação, né? Do quão politicamente é emancipador ou não, né? Mas eu acho que é um elemento central da política em rede. Não tem muito como fugir, porque as pessoas não vão deixar de ter seus perfis. E então se torna uma discussão de se elas querem dizer ou não, se elas querem criticar ou não, né? A segunda coisa é que eu entendo que você estava falando, bom, o colega jornalista falando, eu tô usando aqui a rede social para mais postar link, porque tá difícil de ter o debate, assim. Eu acho que aí tem um ponto que eu estava comentando até com uma colega, especialmente na pandemia, sabe, Pedro? Eu acho que a gente está vivendo um mundo sem backstage, que a performance, porque a rede social é isso, né? É a gente performando uma persona para os outros. A performance não tem fim, não tem alívio nesse processo, porque a gente está o tempo inteiro na internet, todas as nossas interações são na internet. E isso é difícil, é complexo. É um mundo sem backstage, um mundo que a gente não tira a maquiagem, né, da nossa persona, né? Isso dentro da ideia de que a gente vai ser desajeitado, porque a gente está
compactando e achatando todos os contextos ao mesmo tempo. E por fim, a gente está vivendo mudanças sociais relevantes. E nessas mudanças, à medida que a gente se movimenta, a gente sente as dores que não estavam presentes quando a gente estava parado. Né? Não lembro quem falou essa frase, uma frase famosa, né? Mas que a gente só sente as correntes que nos prendem quando a gente se movimenta, né? E os incômodos que a nossa sociedade nos colocou, né? Então, se todo mundo está podendo falar e existem incômodos que antes estavam enterrados, na hora que a gente remexe ali, vem todo aquilo para a gente. É muito difícil de lidar mesmo com o jeito que a política ou que o debate político está se organizando. Talvez um conselho, eu diria um caminho, é a gente lembrar que se existe praça pública, também tem que existir sala de estar. E o que é sala de estar? Né? É a construção de laços de confiança, de conversa, que não estão submetidos à dinâmica da performance pública, mas sim a outra lógica. Né? Fazendo a comparação, a direita fez isso muito bem na hora que ela construiu sua infraestrutura de grupos de WhatsApp para fazer campanha. Né? Laços de confiança que não estão colocados, não estão aparentes no público, né? Mas que estão colocados ali. Às vezes eles brigam no público e estão né? no privado com outras dinâmicas. Então a gente, de uma forma geral, a gente tem que aprender essas camadas também. Porque talvez tenha uma camada mesmo que é a luta simbólica, é a luta da crítica mesmo. E eu acho que para o jornalista especificamente, eu não sou jornalista, então eu só assisto e ouço. Para o jornalista, eu acho que é particularmente delicado, né? Porque esse é o profissional que está tentando alimentar a esfera pública de informação de qualidade, que vai servir de insumo para as pessoas tomarem decisões e conversarem. Então esse cara, ele está numa posição muito central e muito na linha de tiro, né? na linha de fogo do debate público. Enfim, são um pouco das minhas considerações, mas assim, eu tenho tantas dúvidas quanto você, talvez até mais. E eu acho que, só não acho que usar censura para isso funciona bem. Eu diria que censura funciona especialmente para ataques em relação a jornalistas nas redes sociais. Digo, ataques que envolvem ameaça, que envolvem xingamentos ou ofensas que passam, por exemplo, pela misoginia, pelo racismo, até que como a gente tem assistido. Assim. Nisso eu acho, porque aí tem um elemento de uso de violência, de possível violência na vida real, né? Também, e de violência simbólica e de uso de privilégio, que eu acho que dá até para encaixar mais nessa noção de censura. Mas é a minha opinião. Eu acho que o debate está aberto. Assim. Eu não sou capaz de discordar de absolutamente nada do que você falou. Eu só realçaria um ponto aí que você cita, que eu acho que é importante, que é a questão da misoginia, porque os ataques contra mulheres são muito piores, muito mais canalhas e agressivos do que contra homens. E não são só jornalistas, não. Eu vejo muito acadêmico intimidado também. Agora, eu não discordo de nada que você falou. Só me ocorre, e aí a gente acaba voltando àquela sua provocação de uma sociedade que quer se polarizar, que é um ambiente. Eu volto. A maneira como eu enxergo a conversa e essa relação dessa conversa pública, da praça pública com a sociedade, a minha lente é sempre o Stuart Mill, que tinha aquela ideia do mercado de ideias. Né? Evidentemente que era um cara escrevendo no final do século XIX, portanto, para você pegar uma ideia e levar uma ideia muito longe, você tinha que imprimir ou um panfleto, ou um artigo de jornal, ou um livro, e aquilo era um processo.
para aquele texto ser lido por muita gente, para ele ser digerido, para virem respostas, né? Entre o Darwin publicar o primeiro livro dele, as primeiras impressões dele a respeito da evolução natural, e as respostas começaram a surgir, tipo, foi mais de um ano. E enquanto que a gente está num ambiente em que tudo é muito instantâneo, é instantâneo para quem emite uma opinião, que você não tem o tempo para voltar e mexer naquele tweet, editar, corrigir. Não, eu me exprimi mal aqui. Alguém já te dá uma resposta na lata e. Não, você tem razão, peraí, deixa eu reestruturar meu raciocínio aqui. Você não tem esse tempo. E a impressão que me dá um pouco é que nesse tom do diálogo, as vozes radicais tendem a crescer, as vozes de centro tendem a desaparecer, e quando eu falo de centro, eu estou falando daquele camarada de centro-direita, eu estou falando também do cara de centro-esquerda, eu estou falando do social-democrata e do conservador pacato, eu estou falando do liberal. Esse centro está apagado e a gente tem um problema estrutural que é sem o espaço do conservador capaz de conversar com o social-democrata, como é que você sustenta uma democracia? Aí eu devolvo uma pergunta para você, que é: o centro político não foi ou não é o grande patrocinador do neoliberalismo que está em crise no Brasil ou mesmo nos Estados Unidos? Enfim, em crise no sentido mesmo de justificação de um receituário de políticas liberais. A pandemia é um exemplo, mas acho que a gente vem de antes essa crise acontecendo. Não, é um discurso cada vez mais difícil de justificar publicamente, ou de se colocar no sentido neoliberal, não no sentido de, sei lá, alguma coisa de direita, alguém poderia interpretar assim, mas no sentido americano mesmo, né? O partido é a direita do Partido Democrata e a esquerda, entre aspas, do Partido Republicano, né? O centro. Ou mesmo no Brasil, né? Eu fico em dúvida quando você fala isso, voltando naquilo que eu estava te falando antes, né? De o que vem antes, o ovo ou galinha, o que vem antes, a sociedade que está se construindo de um determinado modo ou a tecnologia que está se constituindo de determinada maneira. Eu acho que a gente tem visto a coincidência desses processos. Eu não vejo, eu não discordo de você, né? De que, bom, talvez esses processos estejam acentuando os radicais, estejam acentuando quem está na franja. Mas talvez seja porque quem está na franja está colando mais mesmo, né? E aí a gente vê na tecnologia o reflexo disso, né? De que quem está tendo mais espaço é justamente quem está... enfim, eu diria que as coisas se retroalimentam, assim. Porque politicamente falando, pensando no Brasil, eu sei que às vezes você fala assim, não, isso está acontecendo no mundo também, né? Mas eu acho que a faceta brasileira é super interessante, porque a gente tem um processo de, no primeiro momento, o sistema imunológico, vamos dizer assim, do Brasil. Olhou uma doença grave ali da corrupção e foi com tudo para cima dela e quase matou o paciente, né? Que o que eu estou querendo dizer é Lava Jato mesmo, né? E aí, nesse processo, o organismo ficou tão fraco, o establishment político mesmo ficou tão fraco, que você teve o surgimento de uma outra coisa, que se construiu politicamente e que é difícil distinguir a crise do centro político e a crise do establishment, né? Enfim, um pouco refletindo aqui contigo, porque também não tenho muitas certezas desse processo, mas eu acho que a tecnologia utilizada para esse processo acontecer, ela, como é que eu posso dizer?
ela, ela até foi surpreendente, né? Tipo, pegar o quanto que as pessoas investiram com tecnologia em cada uma das campanhas. Aí a gente volta naquela história, né? Tem mais manipulação disponível ou menos, né? É, acho que eu diria que tem mais. Eu diria que tem mais. Eu diria que tem mais gente tentando manipular as pessoas. Todo mundo está tentando manipular as pessoas, inclusive quem está no centro. E tem alguém conseguindo mais. E aí talvez um apelo meu para a gente sociologizar o debate a respeito das plataformas de internet, né? E na raiz tentar entender. E aí, fazendo uma conexão aqui, isso significa também sociologizar o debate sobre a regulação das plataformas. Porque o direito, ele também é instrumento de disputa política. Então, na hora que a gente instala uma regulação nas plataformas, ou seja, na hora que a gente recoloca as regras do jogo, a gente tem que lembrar que tem um jogo acontecendo e que mudar as regras, eventualmente, colocar o VAR, por exemplo, no futebol, o árbitro eletrônico vai favorecer determinados tipos de jogo. E as pessoas vão usar o VAR instrumentalmente. Elas vão fazer jogadas mais duvidosas no finalzinho do jogo para que o juiz se sinta pressionado a dar o VAR e por consequência, a final que antes durava 48 minutos do segundo tempo vai durar 55, né? Porque as pessoas vão manipular essas regras, né? Ver a tecnologia como manipulada também, como os agentes políticos se engajando na tentativa de manipular os algoritmos, mas os agentes políticos também vão se engajar na hora que a gente instalar uma tecnologia regulatória em cima disso, né? Tá todo mundo tentando fazer isso. O ponto é quem consegue mais e quais são as táticas que dão mais certo, né? A gente bateu agora na 1 hora. Eu vou fazer um comentário e atrelar ele a uma última pergunta que vai ser justamente sobre a questão da regulamentação, que eu quero te ouvir sobre isso. Eu acho que você está certíssimo a respeito da crítica que você faz eu vou botar entre aspas, neoliberalismo, e o motivo pelo qual eu vou botar neoliberalismo entre aspas é porque o diabo daquela palavra para qual a cada pessoa que você fala essa palavra, ela entende uma coisa diferente, né? Então, já tem uma dificuldade de significado aí, que é o que é o neoliberalismo, né? Mas se a gente está falando... News, né? Exatamente. Para muita gente na internet, fake news é o que eu e meus colegas de profissão fazemos, né? Então, mas se a gente está falando das políticas que foram estabelecidas pela terceira via, porque mesmo quando a gente vai para a economia é complicado, né? A gente está falando de Margaret Thatcher e Ronald Reagan ou a gente está falando de Bill Clinton e Tony Blair? Porque são muito diferentes politicamente. Embora sim tenha uma coisa, em ambos os casos, tenha uma leitura econômica via Escola de Chicago, via Milton Friedman. Com a diferença que no caso trabalhista democrata e dos tucanos aqui no Brasil, tinha um viés social importante, tinha políticas sociais e tudo mais, no caso do Reagan e da Thatcher é uma coisa de Estado mínimo total. Agora, é claro que o resultado final é uma concentração de uma quantidade imensa de dinheiro na mão de muito pouca gente, e isso deu uma desequilibrada no mundo que está gerando revolta, e revolta plenamente justificada. Mas eu acho que tem um outro argumento aí, e você usar o termo, não neoliberal, mas liberal, faz todo sentido, que é o seguinte: eu acho que a gente está vivendo uma nova crise do liberalismo, exatamente igual àquela que aconteceu, e aí eu estou usando o termo político da palavra, que é exatamente igual àquela que aconteceu nos anos 20. Por que a explosão do fascismo se deu em países como Itália, Alemanha, Espanha, com Franco? Porque ali, nesses países, você somou a Primeira Guerra Mundial e a gripe espanhola, junto com uma revolução industrial que aconteceu de forma instantânea. A revolução industrial começa com Bismarck na Alemanha. Foi ao longo do arco de vida de uma geração. De repente, você sai de uma economia agrícola para uma economia industrial.
Cara, o que isso desmonta, quando a base econômica da sociedade muda tão rápido assim, isso é um desmonte muito grande. É muita gente que. Aquela segurança de que você vai trabalhar no que o seu pai, seu avô, seu bisavô, seu trisavô, seu tetravô trabalharam, e de repente não tem aquilo, e naquela época sequer tinha estado de bem-estar social para meio que dar uma garantia ali, né? Hoje, pelo menos, isso a gente tem. Aquilo gerou uma insegurança econômica muito forte na vida das pessoas. E aí você soma com a Primeira Guerra, soma com a gripe espanhola, cara, a Europa entrou nos anos 20, aqui, principalmente aquela Europa continental, as pessoas tinham pânico da vida. E Uhum. você, nessa circunstância, o político liberal, no sentido político liberal democrata, ele não tem a resposta. Ele não tem como resolver, cara. O problema é complicado demais, o problema é grande demais. Tipo, você primeiro precisa começar a entender e ir por tentativa e erro, tentando bolar. Se você pergunta para o Keynes e para o Roosevelt, que eram liberais ambos, se eles pretendiam botar o peso do Estado como eles acabaram botando nos Estados Unidos, em 28, 29, eles não pretendiam. É uma coisa que vem. Vem em cima de debruçar sobre o problema e essa é a saída. Esse é o caminho. E eles resolvem. Agora, nesse ambiente, o populista radical tem a resposta sempre. Não quer dizer que a resposta vai funcionar. É a explosão do comunismo e a explosão do fascismo. E eu acho que a gente está nesse momento em que a economia industrial está indo para o saco e a economia digital está assumindo as rédeas do mundo, eu acho que a gente está num momento muito parecido, com a diferença de que a gente não tem a Primeira Guerra. A pandemia a gente tem. Então, eu só faria esse argumento de que, sim, eu concordo com você que as políticas econômicas neoliberais, e eu sempre ponho esse termo entre aspas, tem esse problema de altíssima concentração, mas eu acho que o problema é muito maior. Eu acho que o político de centro honesto, não importa se vindo da esquerda ou se vindo da direita, ele não tem como ter resposta. E aí, eu uso isso para entrar no gancho da regulamentação. E você evidentemente já entendeu por que eu estou usando esse gancho, que é, a gente tem duas legislações de muita qualidade sobre que regulam a nossa vida digital no Brasil, que são o Uhum. Marco Civil e a LGBT agora. Quer dizer, a lei que regula a internet em geral e a lei que regula proteção de dados. Agora, os dados nos pertencem, cada um é dono dos seus dados, e a partir daí você consegue. A gente tem uma ameaça à democracia. Eu, nossa conversa toda aqui é. A gente sabe que está diretamente relacionado com a internet. A gente não consegue estabelecer causa e efeito para. Então o problema é aqui, o problema é ali, e a gente ainda tem que levar em consideração que a internet 5 anos atrás era radicalmente diferente da agora e vai ser radicalmente diferente daqui a 5 anos. O Congresso está correndo atrás para tentar regular. Eu já fui e voltei, minha opinião pessoal a respeito da coisa, várias vezes. Eu realmente tenho medo de uma decadência da democracia, de um segundo mandato Jair Bolsonaro terminar num processo chavista, num processo urbanista. Eu acho que a gente tem um risco real à democracia brasileira. Não nesse mandato, não de golpe de Estado, mas daquele processo do Simon Levitsky, como as democracias morrem, que você tira o liberalismo da democracia, vira só a ditadura da maioria e autoritarismo. Como é que você pensa a regulação? Você acha que, então, é melhor não regular? Porque meio que o meu impulso é, cara, pelo amor de Deus, alguma coisa tem que ser feita. Você tem que defender a democracia. E esse ser não é você em particular. Uhum. Sim, sim. Temos. Eu acho que, olha, para ser bem sincero, eu sou a favor de ter regulação. Assim como eu fui a favor de ter Marco Civil da Internet, que é regulação, e fui a favor de ter Lei Geral de Proteção de Dados, que é regulação, né? É, Sou a favor da gente discutir regulação para as plataformas de internet, sim, porque
Bom, até o Mark Zuckerberg falou que ele é a favor, né? É difícil de dizer hoje em dia, achar hoje em dia alguém que é contra, de fato. O ponto é qual a regulação? O que a gente vai fazer com essas plataformas? Né? O que é adequado requerer? Né? Tem caminhos que eu acho totalmente inadequados, mas eles não invalidam a ideia geral da gente ter alguma coisa. O que eu acho inadequado? Primeiro é responder esse problema, que é um problema democrático, com uma solução antidemocrática, que é a solução da vigilância. Então, qualquer resposta que desloque o equilíbrio que a gente tem hoje de garantias processuais para as pessoas, né, para elas conseguirem exercer seu direito de participar politicamente, de dizer o que elas acham, inclusive desse governo, eu acho muito delicado. Acho que mexer nisso é muito delicado. Por isso que, pessoalmente, não acho que retenção de dados é um caminho. Acho que pensar em outras formas de investigação ou responsabilização sobre conteúdo, especialmente a partir de suspeita, não me é. Eu não tenho ojeriza esse caminho. Acho que é interessante, acho que a gente pode conversar. Mas a vigilância me parece que é um remédio que não funciona bem. Né? Outra coisa que eu acho que não é necessariamente um bom caminho é, a história de você equiparar bichos que são muito diferentes, que é a imprensa, ou sei lá, vamos dizer assim, os conglomerados de comunicação que estão no Brasil há muito tempo, que produzem conteúdo para o brasileiro e que tem sua importância, a plataformas de internet. São bichos diferentes. Então, dizer que as plataformas de internet têm que responder pelo conteúdo que é postado por terceiros, assim como enfim, só virou moda falar isso, né? O ministro do Supremo tem falado isso bastante. E eu acho que esse caminho também não é um caminho muito bom, não, porque eu acho que é jogar mais poder ainda para as plataformas, delas dizerem o que é verdade, o que é mentira, do que é adequado, o que não é adequado no debate público, e especialmente fazer isso sabendo que elas têm um incentivo a retirar conteúdo que vai lhes causar risco. E qual que é o conteúdo que vai causar risco no Brasil? O conteúdo que vai causar risco no Brasil não é necessariamente o conteúdo antidemocrático. Conteúdo democrático pode causar risco para as plataformas de internet, no sentido que conteúdo democrático pode ensejar uma indenização de um poderoso que vai lá na justiça pedir a indenização, né? Pensando no jeito que o nosso sistema judiciário funciona. Aí você vai dizer, pô, Chico, você acabou com os caminhos. Não pode reter os dados das pessoas. E não pode ir na linha de tentar garantir que as plataformas ajam sobre o conteúdo dos seus usuários. O que sobra? E eu acho que sobram algumas alternativas. Tem alternativas de transparência, que eu acho que são interessantes. Tem alternativas de tentar regular ou tentar constranger determinados comportamentos, porque eu acho que. E aí é uma visão um pouco liberal da minha parte mesmo. Eu acho que se a gente tem uma regulação de conteúdo que se restringe ao essencial, né, a gente consegue fazer uma outra regulação que não necessariamente é de conteúdo, mas é de comportamento, que consegue ser agnóstica, que se aplica aos dois lados do debate político. Né? E é a combinação entre essas duas coisas que faz a roda girar, que faz a coisa funcionar. E eu acho que a gente, enfim, além desses caminhos possíveis, transparência, tem uma questão de anúncio também que eu acho que é interessante. Tem um ponto que eu acho que vale a pena colocar, que é a gente paga o preço de determinadas coisas. A gente, apesar de ter o Marco Civil, apesar de ter a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente nunca discutiu a sério regulação econômica dos meios de comunicação. E a gente sempre, assim, no Brasil, encarou isso como uma possibilidade, uma porta aberta para censura. E eu não acho que essa preocupação é desprezível. Agora, na hora que a gente vai ter o debate, por exemplo, mais econômico da coisa, que vai incluir o jornalismo aí como um agente a ser remunerado, a ser financiado, né? Especialmente no momento de crise de seus modelos de negócio, como a gente vai fazer isso de uma forma para garantir que a cauda longa do jornalismo seja considerada nesse processo? Né? Com que a gente consiga tratar os diferentes como diferentes. Qual é o fórum da gente ter esse tipo de discussão?
que é uma discussão fundamental para fortalecer a nossa esfera pública. Porque eu acredito que o jornalismo é fundamental para fortalecer essa esfera pública. Né? A gente não tem esse fórum. A gente não tem esse fórum. Então, eu acho que a gente paga por alguns preços do passado. Agora, que a gente está vivendo um fechamento / abertura de ciclo, eu não tenho nenhuma dúvida. A Patrícia Campos Melo já falou isso. O Marco Civil é de 5 anos atrás. As coisas mudaram. Isso está na cabeça de todo mundo. As coisas mudaram mesmo. O ambiente político mudou mesmo. E talvez a gente tenha que discutir as coisas mesmo. Não tem problema nenhum de discutir. O ponto é a gente colocar na mesa as opções com algum nível de frieza. Né? E aí, Pedro, eu vou aproveitar a provocação que você fez sobre o neoliberalismo só para fazer uma reflexão, que eu acho que é importante até para a gente pensar nas soluções, inclusive regulatórias. Eu não estava falando só do neoliberalismo enquanto arranjo econômico, eu estava também falando do neoliberalismo enquanto ideologia, ou enquanto força cultural. Né? Isso está presente na importância do indivíduo, isso está presente possivelmente na ascensão de um certo narcisismo na sociedade e da cultura de celebridades. Esse tipo de coisa não estava presente em 20. Em 20, a gente tinha um tecido social que a tradição era muito relevante para garantir que a gente conseguia conversar, que a gente conseguia construir comunidades. Né? Isso não está presente hoje do mesmo jeito. E isso é um ponto que dá para resolver por direito, por regulação. Dá para você fazer uma lei obrigando as pessoas a serem menos individualistas, né? ou a serem menos narcisistas, ou a performarem menos. Não, né? No fundo, são questões de cultura política. E aí, encerro com o mesmo livro que você citou. Quando o Levitsky fala de como as democracias morrem, ele fala de 2 elementos de cultura política que são fundamentais, que é o forbearance, né, que é a ideia de você não ir até o limite com o seu opositor e utilizar todas as suas prerrogativas institucionais para ferrar com ele, porque isso pode esgarçar a cultura, né, o ambiente político, e a história da tolerância mútua. Dá para resolver essas coisas por lei? Né? Porque você estava falando, bom, como é que dá para salvar a democracia? O que os caras estão falando é que você só salva a democracia tendo cultura política forte e reforçando essas características. Eu diria que, assim, esse é um dos caminhos para se pensar. Talvez, por lei, dê para fazer algumas coisas que contribuam para isso. Para não dizer que a lei não pode fazer nada. Mas o caminho é mais tortuoso, certo? Me deixa com receio a história da regulação, na hora que a gente entende ainda, especialmente a disseminação de conteúdo, como se ela fosse parecida com a radiodifusão, ou parecida com o jornal impresso, e aí ela não é. E aí a informação vai vazar. E aí a informação vai continuar a circular. Por quê? Porque é muito mais difícil você retirar a informação da internet. E você vai aumentando a dose do remédio. Você vai aumentando, você vai aumentando, você vai aumentando. Você vai criando filtro. Porque na hora que a coisa vai voltar, melhor ter um filtro para impedir que ela volte para a internet. E a coisa vai escalando, vai escalando, vai escalando. Vai chegar numa hora que talvez a gente tenha perdido o que a gente quer proteger. Talvez a gente tenha perdido o que a gente quer proteger. Então, é um problemão, assim. Eu sou a favor da gente ter discussão, sim. Eu sou a favor da gente engajar numa discussão regulatória e eu sou a favor da gente aprovar alguma coisa. Mas eu acho que a gente pode ir indo passo a passo, sabe? Testando os nossos pilotos, vendo o que dá certo e o que não dá, talvez refletindo sobre os nossos erros do passado. Essa discussão não vai acabar agora. Às vezes a gente pode aprovar alguma coisa agora e aprovar alguma coisa ano que vem. Esse processo tem que ir sendo construído. Com um exemplo só, termino. Ano que vem tem reforma eleitoral. Todo ano ímpar tem. O que a gente vai discutir para a reforma eleitoral? Só isso já me tranquiliza de que assim, essa discussão do pé das fake news não é o final da linha. É a abertura de ciclo.
Agora a gente vai ter que discutir muitas outras coisas. Agora a gente vai discutir a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, enfim, um monte de coisa junto. Então, sou a favor da gente ter discussão, sim. Eu acho que a gente abriu esse ciclo num ano dificílimo para isso, num ano que a tramitação no Congresso não é normal, e eu só acho que isso tem que ser considerado. Assim, se a gente conseguir, na medida do possível, colocar o debate de volta nos trilhos, inclusive da tramitação, ajuda, porque esses trilhos não foram criados a esmo, né? Eles foram criados com uma intenção de garantir que a gente tenha um debate democrático sobre as nossas regulações. Chico Brito, muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço. Foi um papo super legal.